Bom dia, professor. Bom dia, professor. Ai, microfone. E aí, boa tarde. Certo. Tudo bom, Tony? Enquanto o pessoal não entra aqui, tá? Eu vou fazer a atividade que você enviou agora. Vou ver se eu consigo fazer. E, professor, eu tive uma dúvida. Hum. Naquela atividade que você mandou na última aula, né, sobre Kelvin lá da tarefa complementar, correto? Eu tive dificuldade para converter o valor de Celsius para Kelvin. Como que faz? Sério? De Celsius para Kelvin? É, Celsius para Kelvin. Eu vou mandar no chat aí, só para você ver. Beleza. K é igual a C menos 273. Então, se você tem 40, vamos supor, 50 kelvins, 50 Celsius. Então, Hum. você vai fazer 50, é, 50 50 Celsius. menos 200. Não, mais 273. Ah, tá. Mais 273. Aí você vai somar. Se você tiver Kelvin, quiser transformar em Celsius, você subtrai. Ah, entendi. Tinha feito errado. Deixa eu abrir aqui a apostila. Deixa eu colocar aqui vocês vão ficar desse lado aqui. Você fala qual foi a questão em especial que você. Ah, questão 3 no caso, né? Isso mesmo. Que foi Questão aquela 3. única questão que tinha lá que foi converter lá. Bom, primeiro ele pede a variação em Kelvin, né? Uhum. Mas é só você subtrair 273 aqui, somar, na verdade, É e porque. depois fazer a subtração, né? Porque a variação tem que lembrar uma coisa muito importante, ó. Variação é delta alguma coisa, né? Variação de temperatura é delta T. Então você vai fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. Entendeu? Se fosse em Celsius, a variação de temperatura aí, ela foi de 11 graus. Ah, entendi. Entendeu? Mas ela não Entendi. quer em Celsius, ela quer em Kelvin. Aí tem que ter um cuidado aí na hora de primeiro converte e depois faz a variação. Ah, tá. Então era pra ter 11 graus, né? Não era pra ser 224 graus. É porque eu fiz ao contrário, então. Porque eu coloquei Kelvin, 284 graus Kelvin. Era pra ser 11 graus Kelvin, né? Não, Kelvin não tem grau. Eu vou fazer com vocês Ah, agora a correção. ah, então é só Kelvin, então. Só Kelvin. Ah, pode Mas eu parar. vou fazer a correção agora com vocês. Deixa eu Então pegar tá. aqui. Enquanto que o pessoal vai entrando aí, eu vou abrindo aqui. Aí eu faço a correção rapidão. Não sei se eu faço correção hoje, eu deixo para semana que vem, que tem 2 horários. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Deixa eu pegar o Paint. Então, pessoal, boa tarde. O pessoal que está entrando aí agora.
Bom, pessoal, então vamos lá. Vou começar a fazer a correção aqui. A primeira questão que eu passei para vocês foi essa aqui. A mesma questão que está na parada complementar da apostila. E nessa questão, a primeira pergunta é essa aqui, ó. Por que colocamos... Por que utilizamos, na verdade, um termômetro digital de mercúrio? Devemos esperar alguns instantes com ele em contato com o corpo para poder verificar a temperatura, né? Então, a resposta direta seria essa aqui. Porque ao utilizarmos um termômetro, seja digital de mercúrio, a gente precisa esperar um instante. Eu estou lendo a pergunta de novo, né? É porque, na verdade, esse tempo que a gente tem que esperar é para que o nosso corpo e o termômetro entrem em equilíbrio térmico. Ou seja, o meu corpo, que provavelmente vai estar mais quente do que o termômetro, ceda temperatura para o termômetro, e aí, quando passado algum tempo, vai ter equilíbrio. O termômetro alcança a nossa temperatura devido ao compartilhamento ali de calor. Ok? Como eu mencionei na última aula, os alunos que estão com a câmera desligada eu irei remover, tá? Então não se ofendam, não fiquem tristes. Tá bom? Se eu remover vocês já. Então é isso aí, pessoal. Professor, já comuniquei a Andréia sobre o meu problema com o computador, porque para mim poder ligar o webcam eu tenho que usar o Droid Ken e eu não vou conseguir escutar a aula, por causa que eu tenho que ter o celular e o computador para poder usar. E se eu fico no celular, tipo, eu não consigo ver a tela direita, então eu prefiro ficar no computador sem a câmera mesmo. Mas eu não entendi, por que você fica sem áudio? Eu tenho que usar um fone Bluetooth, aí o áudio fica tudo bugado, estourado. Tanto é que já aconteceu isso na aula da Juliana, ela tipo, até começou a rir até, porque quando eu liguei o microfone. Você não tem fone normal? Como é que chama? Você não tem fone normal? Plugar um fone normal? Eu tenho, mas é meio ruim, funciona um lado só. Estragou recentemente, eu vou comprar outro ainda. Mas eu já comuniquei a Andréia, professor. Ok. Então, a resposta da 1 é essa aí, porque tem que estar em equilíbrio, tá? Professor, já vou ligar a câmera, só deixa eu fazer uma pequena coisa. Opa, para ligar a câmera, professor? Isso. Opa, só um momento então que eu vou só pegar um negócio ali e arrumar aqui. Já vou ter que tirar o óculos então, eu não consigo ficar com o óculos quando ele liga a câmera, professor. Liga logo a câmera, Antônio. Eu não, jamais. É obrigatório, né, professor? Então peraí. Peraí, que a situação mudou. Vou ligar a câmera. Ó, questão 2, gente. Vou colocar aqui a questão 2 para a gente fazer ela. Questão 2. Então, a questão 2 falava o seguinte, ó. Uma pessoa colocou um termômetro graduado na escala Fahrenheit e verificou que sua temperatura era de 97,7 graus Fahrenheit. Considerando que a temperatura normal do corpo humano é de 36,5, responda se essa pessoa estava com febre. Então, essa questão aqui, para você saber se a pessoa está com febre, você ou precisa converter isso aqui em Fahrenheit, ou você precisa converter isso aqui em Celsius. Uma das duas coisas você tem que fazer, tá? Eu vou preferir converter isso aqui em graus Celsius, mas tanto faz. Basta você fazer isso aqui, ó. Graus Celsius dividido por 5 é igual o Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a fórmula que eu passei para vocês na última aula. Você vai pegar esse F aqui e vai trocar pelo 97,7. Então, Celsius sobre 5 é igual a 97,7 menos 32 dividido por 9. Essa ok? correção? Correção do exercício da última aula. Então, eu vou primeiro fazer a subtração aqui desse lado. Nós vamos ter, então, 97 menos 32 vai dar 65. Então, vai ficar 65,7 dividido por 9, tá? Multiplicando cruzado, nós vamos ter que 9 Celsius é igual a 5 vezes esse valor. 5 vezes 7 dá 35. Fica 5 e vai 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28, fica 8 e vai 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Como a gente tem um dígito após a vírgula, você passa aqui a vírgula, num dígito. Passamos então 9 dividindo, então fica 328,5 dividido para 9. Então a gente vai pegar aqui e fazer essa divisão. 328 dividido para 0,5 dividido para 9.
eu não vou perder muito tempo fazendo essa divisão, não que é perca de tempo, mas é por conta do conteúdo de hoje, senão eu vou comprometer ele, tá? Já estou comprometendo. Então, eu só vou dividir aqui 328,5 para 9. O resultado dá 36,5. Exatamente 36,5. Então, nesse caso, se a temperatura normal do corpo é 36,5, isso significa dizer que essa pessoa não está com febre, tá? Então, essa aí é a resposta. Só fazer a conversão. Deixa eu ver a questão 3. Ver se eu tô sem cabeça, tô só a cabeça do cara aqui. Ó, consegui botar o efeito. Ó, deixa eu abrir uma tela nova aqui. E Corino? Está sendo gravado, então depois vocês podem pegar o vídeo lá no YouTube e revisar essas questões caso vocês tenham dúvida, tá bom? Olha só. A questão 3 falava o seguinte: a temperatura de certa cidade ao longo do dia passou de 17 para 28. Ele pergunta qual é a variação em Kelvin e qual é a variação em Fahrenheit, tá? Eu vou mostrar um print aqui da apostila que a gente passou por ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se que eu acho a proporção, tá? Acho que eu não vou achar aqui a tempo. Achei. Ó, é isso aqui. Isso que eu quero pintar para vocês. Existem duas formas de resolver essa questão. Tem uma forma fácil, uma forma que não é difícil, mas dá mais trabalho. Então, eu vou resolver pela forma fácil, tá? Pela forma que dá menos trabalho. Vou colocar assim, que é para não dizer que é fácil, né? E cadê o outro? Já perdi o troço, cara. Aqui. Os dois prints aqui são da apostila, tá? Do capítulo dessa aula. E falava o seguinte: primeiro, a diferença de 1,8 graus Fahrenheit é igual à diferença de 1 grau Fahrenheit. Significa dizer, gente, que é o seguinte: a cada 1 grau Celsius de variação, você tem 1,8 de Fahrenheit. E além disso, ele fala que a variação de Kelvin, em 1 Kelvin, corresponde à variação de 1 grau Celsius. Então vamos lá. Quando você faz a variação de graus Celsius, eu vou colocar aqui ΔC, para dizer que é a variação de graus Celsius, tá? Isso aqui é a temperatura final menos a temperatura inicial. E aqui vai dar 11 graus Celsius. Essa é a variação em graus Celsius. Se eu quiser saber em grau Kelvin, eu não preciso fazer cálculo nenhum. É simples assim. É 1 para 1. A variação de Kelvin para Fahrenheit, de Kelvin para Celsius, é 1 para 1. Porém, a variação de grau Fahrenheit, ela tem que ser multiplicada por 1,8. Ou seja, para saber o de grau Fahrenheit, eu preciso pegar os 11 graus Celsius e multiplicar por 1,8. Esse resultado aqui, ó, 1,8 vezes 11, vai dar, ó, 18 mais 180. Somando isso aqui, vai dar 192. Porém, como tem um dígito após a vírgula, fica 19,2 graus Fahrenheit, tá? Então, esse valorzinho aqui é o valor da variação de temperatura em grau Fahrenheit. Bom, professor, tem como resolver sem lembrar disso aqui? Tem. É só tu usar a fórmula, converte isso aqui para grau Fahrenheit, esse aqui também, e depois subtrai. Faz final menos inicial. Vai dar 19,2. Converte para Kelvin, depois subtrai. Vai dar os mesmos 11 Kelvin aqui. Se você não lembrar dessas duas regras, a variação em Kelvin é 1 para 1 e a variação em grau Fahrenheit é 1 para 1,8, tá? Então, você pode usar essa relação aí e que vai dar certo do mesmo jeito. Bom? Ah, gente, fica só um detalhe, ó. Esse 8, aqui eu coloquei 2, mas não é 8, tá? Baixa o 8 aqui. Aqui não é 2 não, aqui é 8. 19,8, tá bom? Então, essa seria a resposta da questão 4. Desculpa, da questão 3. E deixa eu visualizar aqui a 4. A 4, eu vou abrir aqui novo. Qualquer coisa vocês depois vejam, como eu falei para vocês lá no YouTube.
Questão 4. Era essa a pergunta aqui. Ela diz o seguinte: ó, uma pessoa está em uma sala com temperatura de 20 graus Celsius e outra em uma sala com temperatura de 35. Ambas vestem roupas leves, exatamente iguais. Depois de algum tempo, as duas pessoas entram em uma mesma sala que está com sensação de 28. Qual que é a sensação que cada um vai ter? Então, nesse caso, o que vai acontecer é... Oi. Ah, não, achei que o senhor só tipo, ia perguntar se a gente ia responder mesmo. Nada não. Ah, sim. Na verdade, eu estou respondendo elas por causa do tempo. O conteúdo de hoje vai ser extenso, então provavelmente acho que eu nem vou conseguir terminar ele hoje. Talvez eu vou terminar ele na segunda. Mas é porque assim, ó, nesse caso, gente, quem estava na sala com 20 graus Celsius, o que vai ocorrer, né? O que vai ocorrer é que essa pessoa que estava na sala com 20 graus Celsius, quando ela entrar numa de 28, ela vai sentir um calor alto, bem alto, né? E a pessoa que está na sala de 35, quando ela entrar na sala de 28, ela vai sentir frio. Ela vai achar que aquela sala estava no Polo Norte. Entendeu a diferença? A sensação térmica que cada um vai ter? Então, se eu pegar aqui a resposta que tem no manual do professor, que aparece aqui para mim, eles colocaram a resposta assim, ó. A pessoa que estava na sala com a temperatura de 20, ao ir para de 28, estará com temperatura corporal menor que o ambiente, assim, receberá energia, ou seja, ela vai sentir o ambiente frio, é quente. Já a pessoa que estava na sala de 35, quando ela entrar na sala de 28, ela vai sentir frio porque ela vai liberar o calor do corpo. Enquanto que a pessoa que estava na sala fria vai receber o calor do corpo, o calor do ambiente para o corpo. Tá bom? Então, de certa forma, é isso aí. Então, esses são os conceitos básicos que nós precisamos de temperatura para estar dando continuidade no nosso conteúdo. Eu vou mostrar agora a apostila para vocês. Mas antes disso, deixa eu fazer logo a chamada. Senão, eu acabo esquecendo. Vou pegar aqui. Segunda série, rapaz. Hoje é 5. Então vamos lá. Alexandre, tá aí? Presente. Ligar a câmera, Alexandre, senão eu vou te remover, viu? Aline? Presente. Antônio? Presente, professor. Carlos? Domitila? Gian? Presente. João Gabriel? Júlia Helena? Presente. Câmera, viu, Júlia? Júlia Martinez? Larissa? Lavínia? Léo? Eu. Ah, tá escondido aí, Léo. Lucas? Presente, professor. Vocês se parecem? Vocês são irmãos gêmeos? Maria Sim. Eduarda? Eu sei. Maria Eduarda, Maria Fernanda. Maria Fernanda, você tá ouvindo, Maria? Matheus Ribeiro. Presente. Olivia. Presente. Pedro. Renata. Samuel. Tiago. Vinícius. Já tá Yasmin. aqui. Vinícius Beleza. presente, professor. Beleza. Dá um print aqui. Então, deixa eu começar aqui. Maria Fernanda, tchau. Quem mais? Alexandre. Júlia Helena. Olivia. Aí, Matheus, você ajeita aí teu fone, viu? Vinícius, sua câmera também. Ah, senão- minha câmera tá funcionando. Sou eu que desligo de vez em quando mesmo.
Ah, beleza. Então, os outros lá eu removi. Então, vamos agora do Vera, valendo a aula já. Então, como vocês não podem ver ainda, mas já vão ver já já, eu estou mostrando agora para vocês. Vocês vão ver aí, vão se deparar com a nossa apostila, página 12, logo depois das atividades que a gente acabou de corrigir. Tá? Nós vamos começar estudando o que é calor. Bom, o que é calor? Basicamente, a gente chama de calor, a gente define o calor, a gente conversa sobre calor quando a gente percebe que há um aumento de temperatura. Então, nós usamos frases como: hoje está fazendo calor, tem muito calor nessa panela, por isso que ela está quente. No calor, as pessoas costumam sair para ir ao parque, à praia e tal. É para ir para o Lago Azul, ou então ir lá para o Daveron, ficar na beira da praia. Bom, apesar de conseguirmos compreender o que está por trás de cada uma dessas frases, o conceito físico de calor não pode ser aplicado em qualquer contexto. Então, no meio científico, a gente deve ter cuidado ao analisar algumas coisas, porque a ideia científica, a ideia física, ela sempre pretende estar lidando com as informações, com os dados, de maneira sistemática. Então, eu não posso definir qualquer coisa e de qualquer maneira, né? Eu não posso, por exemplo, definir calor de qualquer forma, porque se eu acabo definindo de qualquer maneira, de certa forma, eu acabo, então, cometendo erros, tá? Bom, então calor é o nome dado à quantidade de energia térmica, então isso aqui é bom vocês anotarem, tá? Essa parte que eu vou grifar agora, ó, calor é o nome dado à quantidade de energia térmica que se transfere de um corpo para outro, ou de um lugar para outro, quando eles apresentam temperatura diferente. Isto é, resumindo toda a história, calor é energia térmica em trânsito. Nós estudamos energia mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional. Você já tem noção de energia elétrica, mas e o calor? O calor também é um tipo, uma forma de energia, e é chamado de energia térmica, mas em trânsito. Então, por exemplo, se eu estou quente, eu não estou com calor. Não é isso, eu simplesmente estou com a temperatura alta. Mas quando você pega um termômetro e verifica a sua temperatura, o calor do seu corpo, a temperatura do seu corpo sai do seu corpo e vai para o termômetro na forma de calor. E, por consequência, eles ficam com... A gente, então, tem a energia térmica em trânsito. Tá bom? Então, vamos lá. Essa transferência sempre acontece do corpo ou lugar com maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o calor, que é uma energia térmica em trânsito, ele não é somente energia térmica em trânsito. Ele não é, tá saindo calor, tá entrando calor, tá se locomovendo o calor. Porém, além disso, a gente tem que tomar cuidado. Essa transferência tem direção, tá? E essa direção, ó, ela sempre acontece do corpo ou lugar com maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a temperatura, gente, o calor, na verdade, ele se locomove sempre do de maior para o de menor. Em outras palavras, aquele que tem maior temperatura cede calor, ele libera calor, enquanto que o que tem menor temperatura recebe calor, ok? Continuando, nós temos aqui, ó. Isso acontece infinitamente? Não, isso só vai acontecer até que seja atingido o equilíbrio térmico. Então, quando isso ocorre, se encerra a energia térmica em trânsito. Então, não vai haver mais energia térmica transitando. E isso é importante e interessante, porque senão, ao você colocar um termômetro debaixo do seu braço para medir sua temperatura, a temperatura do termômetro iria ficar se elevando infinitamente, porque sempre vai ter energia térmica saindo do seu corpo, né? Então, isso não ocorre de fato. Vai chegar um ponto em que vai haver o equilíbrio e, portanto, para-se de se liberar calor do corpo, porque vai estar em equilíbrio, tá? Temos duas coisas aqui que são importantes também, tá grifando aqui, que seria, digamos, um complemento. A energia térmica, que é transferida de um local para o outro, é chamada de calor. E quando dois ou mais corpos estão em equilíbrio, não existe troca de calor entre eles, tá? Então, não vai existir troca de energia térmica. Então, esses dois pontos aqui é importante. Aqui embaixo também é uma coisa bem legal. Quando o sistema absorve ou perde calor, a energia cinética média das moléculas
vai mudar, porque a gente viu na aula passada, na aula de segunda, que a energia térmica ela é definida como sendo a soma de todas as energias internas das moléculas, dos átomos, dos corpos. Então, a transferência de calor resulta em uma mudança de temperatura do sistema, desde que o sistema não esteja passando por uma mudança de fase. Exemplo, tá? Que relação essa vai ter essa mudança de fase? Quando o gelo está derretendo, a água que foi derretida e o gelo que está sendo derretido, ambos estão ali a aproximadamente 0 graus Celsius, tá? Então, quando ela muda de fase, que vai ser um tópico que a gente vai estudar particular desse conteúdo, que é chamado de calor latente, nós vamos, então, observar essa mudança de fase aqui acontecendo no processo. Fala, Vinícius. Opa, oi, professor. É uma dúvida. Eu acho que é nesse terceiro princípio que fala sobre a agitação, que está mais agitado tende a ir ao menos agitado, esse princípio de troca de calor. É por isso que costuma acontecer muito aquele negócio tipo de mudança térmica, porque está muito quente, daí o quente desce, daí tem essas mudanças de clima. Estou falando tipo no princípio de inversão térmica. Tá. A questão do que está quente desce, o que está frio sobe, na verdade é o contrário que ocorre, tá? Por exemplo, o ar quente ele fica menos denso do que o ar frio e por conta disso ele sobe, e o ar frio ele fica mais denso, há um acúmulo maior de vapor, de moléculas de água, por exemplo, aí ele fica mais pesado e desce. Então fica fazendo essa inversão. Por isso que o ideal é você colocar um ar-condicionado no topo da casa, para que o ar frio, que é mais pesado, mais denso, ele seja jogado e ele caia. E aí o ar quente sobe, dando aquela sensação que embaixo está gelado e em cima está mais quente. É mais ou menos o mesmo princípio da ilha de calor de grandes metrópoles? Não entendi sua pergunta aí. Não, só que eu só tô perguntando se é o mesmo princípio que a ilha de calor na grande metrópole, ar quente desce. Não. No caso das grandes metrópoles, o que ocorre mesmo é o seguinte: nas grandes cidades, de um modo geral, o que ocorre é você tem um grande acúmulo de construções humanas e tem pouquíssima natureza. Então, o que acontece é que você não vai ter aquela questão natural do resfriamento do planeta, igual ocorre, por exemplo, em regiões menos, digamos assim, desenvolvidas. Se você pega aqui em Cáceres, quente, aí você vai para uma fazenda, você chega lá, tá friozinho, tá gostoso de você estar. Isso porque há uma questão natural também por trás de toda essa questão climática, da temperatura de um modo geral. Só que o nosso foco, já te dou a vez, Samuel, nosso foco, gente, das perguntas de vocês estão gerando algo climático mais voltado para a geografia. Não que a física não explique, mas vocês estão pegando algo muito global. No nosso caso, o nosso foco vai ser estudar sistemas um pouco mais fechados, um pouco mais contidos. No caso do que vocês anunciaram aí, esses sistemas são sistemas muito amplos, então eles meio que vão ter muitas variáveis para ser analisadas. O nosso estudo, o nosso foco vai ser analisar sistemas bem mais fechados, bem mais tranquilos, com poucas variáveis, porque senão fica muito difícil de se resolver, tá? Mas, claro, a física também explica, mas isso já leva para o nível superior, tá? Fala aí, Samuel. Eu acho que o fenômeno que o Antônio queria dizer, ao invés de ilha de calor, seria a inversão térmica que ocorre nas cidades, onde quando ocorre a troca de massa de ar da fria para quente, quando a massa de ar fria vai para baixo, ela traz consigo toda a poluição da camada que se concentrou para baixo. Então, quer dizer que isso cria um ambiente cheio de poluição embaixo daqui. Acho que é esse o fenômeno que ele queria dizer. Inversão térmica, né? A inversão térmica. É isso mesmo. Vocês estão estudando isso aí, que química ou geografia? Não, estamos estudando mais não. Já é bem antigo. Só errei o nome. Ok. E Vinícius, fala aí, Vinícius. Opa, não tem nada pra falar não, professor. Porque a mãozinha tá levantada aí. Eita, eu jurava que eu tinha baixado. Olha aqui, gente, só uma curiosidade, tá? Para quem não lembra, mas provavelmente vocês já estudaram isso em química, nós chamamos de mudança de fase quando
a agregação, o estado de agregação de moléculas de uma substância, ela se altera. De forma resumida, a gente chama de mudança de estado quando uma substância passa do sólido para o líquido, ou vice-versa, e do líquido para o gasoso, ou vice-versa, ou diretamente do sólido para o gasoso, e vice-versa, tá? Então, a mudança de estado é quando uma determinada substância está trocando aí entre sólido, líquido e gasoso, tá fazendo essas permutações aí. Dependendo da substância, isso é muito fácil de acontecer, e dependendo da substância, isso é muito complexo, demanda muito calor, muita energia térmica para que isso aconteça, tá? Bom, o próximo tópico aqui é a questão da condutividade térmica. Resumindo todo o processo aqui, a condutividade térmica, ela nos traz o seguinte: existem materiais que são facilmente transferidores de calor e existem materiais que têm uma grande capacidade de manter o calor neles. Então, para a gente sentir as trocas de calor, não é preciso ir para uma praia ou uma montanha coberta de neve. Basta você descer da cama com os pés descalços e pisar diretamente no chão. Imediatamente, se você usar ar-condicionado, você vai ter uma sensação de frio. Provavelmente, nesse exato momento, se você for até uma parede da sua casa, que fica em contato, lá de fora, fica em contato com o sol, e você tocar nessa parede, pode acontecer de você sentir o calor, a não ser que a tua casa seja grossa ou tenha isolante térmico, para que você não sinta esse calor pela parte de dentro, tá? Bom, gente, isso acontece porque certamente o chão está a uma temperatura inferior à temperatura corporal, e no caso do calor, é porque se você sentir quente, é porque a temperatura da parede estará mais alta do que a temperatura do seu corpo, ok? Isso ocorre, até expliquei um pouco sobre isso aí. Mas a questão aqui nós vamos comentar sobre a condutividade térmica. Bom, deixa eu baixar aqui, cadê? Aqui embaixo. Bom, a condutividade térmica, que vai ser indicada por essa letra K aqui, que se não me engano é a letra kappa, uma letra grega chamada kappa, tá? Parece o nosso K. Ele quantifica a habilidade dos materiais de conduzir energia térmica. Materiais de alta condutividade térmica conduzem energia térmica mais rápida e eficiente e são utilizados, por exemplo, em dissipadores térmicos. Exemplo, se você está usando um notebook ou um computador, provavelmente na placa deles vai ter um material exclusivo para absorver todo o calor que está no notebook, no computador, e enviar para as ventoinhas, para a ventoinha resfriar o mais rápido possível. Esse material que é utilizado aí, ele é especial para que ele possa dissipar o calor mais rápido, porque ele tem uma condutividade térmica muito boa, tá? Materiais de baixa condutividade, você já deve presumir o que vai acontecer, né? Eles retêm muito calor, não deixam o calor sair ou entrar com facilidade na substância e, portanto, eles são geralmente utilizados como isolantes térmicos. Exemplo, a tua garrafa de café aí na tua casa. Ela é usada como um isolante térmico, não deixa o calor do café sair para fora, então ele barra o calor de sair. Consequentemente, se tu põe água gelada numa garrafa térmica, pode ser até a garrafa de café, ele vai fazer com que a água permaneça por mais tempo ali geladinha, por conta da baixa condutividade térmica que ela tem. Porque isso aqui é um caminho de mão dupla, né? Se não deixa o calor sair, também não deixa o calor entrar. Então, o calor de fora não entra para aquecer a água dentro da garrafa. Então, isso é importante, é interessante, do ponto de vista do nosso estudo aqui, do que nós estamos abordando nesse conteúdo. Aqui embaixo nós temos uma relação matemática para isso. Ó. A quantidade de energia transferida sobre a forma de calor por um material, num intervalo de tempo, pode ser dada pela seguinte expressão. A quantidade de calor, ou energia térmica, dividido pelo tempo, é igual a constante de condutividade térmica, que vai ser dado na questão, ou ela te pede para calcular, vezes a área de superfície, vezes o intervalo de tempo, de temperatura, ΔT, temperatura tem maiúscula temperatura, dividido pelo comprimento. Esse L aqui, ó, vai ter as informações aqui para a gente. Ó. O K é a condutividade térmica do material, vai ser dado na questão, ou ela te pede para calcular, né, ou é variável. O L é o comprimento do material, A é a área da seção transversal do material,
e ΔT é a variação de temperatura. Geralmente as questões, eles colocam o valor inicial e final da temperatura, então tu tem que subtrair para poder saber o correto. Uma situação em que representa a troca de calor do nosso corpo com o ambiente, gerando uma sensação de frio ou frescor, é quando a gente está utilizando o ventilador. Eu, por exemplo, estou utilizando o ventilador, a câmera não vai conseguir pegar o ventilador, até porque eu estou usando, né, esse fundo aí, mas eu estou usando o ventilador nesse momento. Então, há uma troca de calor aí que ele ajuda a gente a ter uma sensação de frio. O que o ventilador faz é pegar o ar que está atrás dele e empurrar para a gente. Basicamente, você já deve ter percebido que em alguns momentos ligar o ventilador piora a sensação térmica. Já passaram por esses dias? Quente, mas tão quente que tu liga o ventilador, ao invés de você sentir um frescor, você acaba sentindo mais calor por conta daquele ar quente, abafado, que é lançado em você. Então, isso aqui ocorre porque ele pega, ele retira das regiões próximas à nossa pele o ar quente que se encontra. Mas, na verdade, o ventilador ele tem o seguinte princípio, né? Ele pega, como vocês estão vendo aqui, a imagem, vou usar essa imagem como referência, né? Ele pega o ar que está aqui atrás, então se esse ar que está aqui atrás está quente, quando ele empurrar esse ar na nossa direção, a gente vai ter a sensação de calor. Se esse ar aqui estiver mais quente do que nosso corpo, por exemplo. Então, retomando aqui, 2 pontos aqui também, igual o anterior. Temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das moléculas do corpo. Quanto maior for a agitação, maior a temperatura, e quanto menor a agitação, menor a temperatura. E a gente utiliza a temperatura para estabelecer a comparação entre frio e quente. Calor é o nome dado simplesmente a energia que é transferida de um corpo para outro, a energia térmica especificamente, tá bom? E isso ocorre porque tem uma diferença de temperatura entre os corpos analisados. Resumindo, calor é energia térmica em trânsito. Agora vamos falar sobre a conservação de energia, que é um dos tópicos da aula de hoje, tá? Faltam 10 minutinhos para a gente acabar a aula aqui. Bom, com os conhecimentos que temos atualmente, e a gente estudou a conservação de energia também lá no caderno anterior, usando energia mecânica e tal, a gente tem esse resuminho aqui, ó. As energias são entidades conversíveis, mas não indestrutíveis. Mais indestrutíveis, ou seja, você não consegue destruir energia, mas você consegue converter ela em outras modalidades. De térmica para elétrica, de elétrica para mecânica, de mecânica para química e assim por diante. Em inúmeros casos, vemos que um movimento cessa sem ter produzido qualquer outro movimento. Energia cinética, que é o levantamento de peso, que é energia potencial. Mas energia, uma vez que existe, não pode ser aniquilada. Pode somente mudar de forma. Que outras formas ela pode assumir? Então, uma das coisas que a energia assume, um dos formatos que ela assume, é a energia térmica. Independente, cara, qualquer processo, eu posso até estar enganado, mas até onde eu tenho conhecimento, qualquer processo que envolva energia, parte dessa energia é sempre transformada em energia térmica. A gente chama isso de dissipação, porque ela, pelo efeito Joule, que vocês vão estudar com mais veemência no 3º ano do ensino médio, aqui a gente vai ver só um rascunho, ele faz com que parte da energia, tá, ela seja transferida na forma de calor. E isso aqui, de certa forma, é meio chato, é bom por um lado, mas é chato por outro, porque você nunca consegue 100% da utilização energética de um equipamento elétrico, por exemplo. O seu celular, ele é para durar 8 horas com a bateria, por exemplo, você jogando, assistindo filme. Não acontece isso porque ele esquenta. Então, esse calor que ele tem é a energia térmica que deveria ser usado como energia elétrica, mas foi dissipada por conta do aquecimento dos mecanismos, tá? Então, vale um adendo aí. Unidade de calor. Como calor é energia, nós vamos estar utilizando o Joule como a unidade dentro do sistema internacional. Então, anotem aqui, tá, gente? Esse aqui é dentro do sistema internacional. Porém, se você compra qualquer alimento, vocês vão ver lá que a unidade de calor é usada em calorias, porque esse aqui é o sistema usual, tá? E aí ele fala o seguinte, ó. A caloria é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 14,5 graus para 15,5 graus de 1 grama de água. Essa é a definição
de calorias, tá? Existe uma relação entre calorias e joules, e a gente vai ver daqui a pouco. Fala, Vinícius. Ô, professor, uma pergunta um pouco meio besta, mas tipo, é o seguinte, o senhor, por exemplo, tinha citado, tipo, nesse sistema da perda de energia, dissipação e troca, por exemplo, que o senhor citou, por exemplo, por causa do telefone celular, que com o tempo ele perde mais bateria por causa da temperatura. E se de alguma forma, por exemplo, a gente conseguisse esfriar o celular ou até mesmo colocar em zero absoluto, tecnicamente a bateria dele pararia? Tipo, nunca desceria? Não, vai descer porque tu está consumindo a energia elétrica. Você não consome ela 100% no funcionamento dele. Vamos supor, se não tivesse dissipação de energia, tu conseguiria assistir 8 horas de filme seguido no seu celular sem acabar a bateria. Ela acabaria depois de 8 horas. Mas como assistindo o filme o celular esquenta bastante, ou jogando ele esquenta bastante, ao invés de durar 8 horas, vai durar 6 horas, 5 horas. Então, 3 horas de funcionamento dele foi dissipada por conta do calor. Entendeu? Não, professor, minha dúvida é, tipo, por exemplo, tipo, carreguei meu celular 100%, não vou usar ele, tipo, já coloco ele para resfriar totalmente. Talvez até mesmo, quiçá, até zero absoluto. Eu teria, de alguma forma, alguma perda de energia, tecnicamente, mesmo ele estando extremamente resfriado? E até mesmo numa situação que não tem movimentação de molécula? Vai ter perda de energia porque o que acontece é o que faz ele esquentar, Vinícius, e perder energia na forma de calor, é porque vai ter coisa se movimentando aqui. Aí você fala assim, eu vou deixar ele no zero absoluto. Mas nesse caso, ele não vai ser usável, né? Tudo que está dentro do celular vai simplesmente parar. Então, ele simplesmente só não vai funcionar. Isso não seria uma boa forma de você de tentar resolver o problema do calor. O que pode acontecer é você ter mecanismos com uma condutividade melhor para não deixar o calor ser digamos assim, um ponto importante na hora de dissipação. Ele ser mais efetivo na hora de usar a potência dele. Fala, Vinícius. Ô, Samuel. É interessante pensar também que mesmo o celular desligado, sem estar utilizando ele ainda consome energia, mesmo que em baixa ou mínima quantidade, porque lá no celular, mesmo ele desligado, quando ele fica 0%, ele guarda um pouquinho, ele usa um pouco de energia para manter as informações do celular. Então, quer dizer que mesmo se o celular ficasse a zero, não estaria totalmente a 0%. Existe algumas reservas energéticas de equipamentos eletrônicos para que ele possa manter algumas informações básicas, como, por exemplo, no computador, acho que é a hora, o relógio tem que manter, a BIOS tem que manter ali com uma quantidade mínima de energia para que algumas informações continuem lá, porque se você desliga totalmente, você dá uma pane e aí não funciona mais. Aí você tem que resetar, fazer uma releitura da BIOS, regravar a BIOS lá dentro, então dá mó trampo fazer isso aí. Você tem que ter alguns equipamentos especiais, tá? E para a gente finalizar, que na verdade eu queria até fazer os exercícios, gente, mas provavelmente eu vou ter que deixar para a próxima aula, é o seguinte, a equivalência entre joule e caloria. Basicamente, é só isso aqui. É uma forma de converter, igual a gente viu da temperatura, né? A forma para converter uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules de energia, tá? Então é só isso aqui. Alguns exercícios vai dizer para você usar 4,1. Outros exercícios vai pedir para você usar somente 4 joules. Então depende do exercício, é igual a gravidade, que na maioria das vezes é 10, mas pode acontecer de pedir para você usar 9,8. A mesma coisa é aqui. Na maioria das vezes ele pede 4,1, outras vezes 4, mas pode ser que ele peça para você usar o 4,18 como aproximação de conversão. E aí você aplica isso na hora de resolver as atividades, tá bom? Pessoal, na aula que vem eu faço essas 4 questões e ainda faço essas aqui com vocês. Essas 4 aqui estão lá na plataforma. Tentem fazer essas questões, vai ficar aberto até meia-noite, e aí tentem fazer ela, é rapidão, vocês vão ver que não dá muito trabalho de fazer, tentem fazer, não fiquem sem fazer as atividades, porque vale parte da nota de vocês, tá? Então, com isso eu me despeço de vocês hoje e até segunda-feira. Um grande abraço, viu, pessoal? Falou. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.